Glória a Deus, olha aí, gente, que maravilha, graças a Deus, Ebenezer. Estamos aqui, né, mais uma manhã para fazermos termos o nosso momento da palavra em nossa reflexão diária. Meus amados, minhas amadas, hoje eu tenho, como sempre, uma mensagem do Espírito Santo que é maravilha, maravilha mesmo. Eu quero convidar você a ficar aí no seu cantinho, não sair daí, né? E que você se inscreva no nosso canal aí, deixa o teu joinha, né? Bata no sino, faça a tua inscrição para que essa obra vá mais além, né? E hoje eu tenho um assunto bem importante mesmo. Eu perdi o sono ontem. Perdi o sono, estava assim meio borocochô, não dormia, me dá ansiedade, sabe? Quando começa a me dar isso aqui, é problema para dormir. E tira a vontade assim da gente ler a Bíblia, que eu não gosto de perder tempo. Eu aprendi com o apóstolo Paulo aquele versículo que diz lá em Efésios 16, remindo o tempo, né? Porque os dias são maus e rápidos, passa ligeiro. Vamos remir esse tempo, vamos aproveitar. Então, eu não queria ler a Bíblia. Dessa vez estava tão assim que não queria ler. Mas foi mais forte do que eu, porque quando é do Espírito Santo, devagarzinho, o orelha seca aqui, está aprendendo a entender a voz do Espírito Santo. Eu vi que não era coisa da minha carne. Eu vi que, apesar de mim, eu podia estar em fraqueza, eu podia estar da maneira que tivesse. Mas a obra de Deus é de Deus. O Espírito Santo quis me usar daquela maneira. E ele fez com que eu fosse ali na estante, pegasse a Bíblia, trouxesse aqui. Aqui é onde eu estou. Eu fiquei lendo, um tempão eu lia, e eu cheguei aqui, 1 Coríntios. Não, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1, mas eu vou ficar hoje com o versículo 3 e o 4. Eu li o texto inteiro, mas eu escolhi esses dois versículos para comentar. Aí alguém já pode até dizer assim para mim, né? Vamos supor que tivesse alguém falando aí, evangelista, é um perigo isso aí. Você sabe que texto fora do contexto não passa de pretexto, cuidado. Dessa vez você se enganou, meu irmão. Eu sei que versículo isolado é um problema. Mas eu quero falar 2 pontos para você. Para provar para você que não tem nada isolado aqui. O Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração porque ele quis. Veja bem. Primeiro ponto que eu quero falar para você é que isso aqui é uma carta. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta, agora já a segunda, que ele escreve para a igreja de Corinto. É uma carta, e nem é para um indivíduo. Ele fala exclusivamente, daqui a pouquinho nós vamos falar, que ele fala para Timóteo. Individualmente para Timóteo, mas para incluir também a igreja. Agora aqui ele está trazendo uma palavra para a igreja. E ele, no contexto, ele vai falar dele próprio, com o grupo dele, que está ministrando ali, você vai ver. Mas esse assunto que ele entra falando aqui, esse assunto, é para mim e para você. É para nós, como igreja. Porque o Espírito Santo deixou escrito na palavra dele que tudo quanto foi escrito, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É para o nosso ensino que essa palavra ficou aí. Então, vamos ler então os 2 versículos que eu quero compartilhar com você. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos
somos contemplados por Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui parece um versículo isolado, ou não é um versículo muito impactante que ele está dizendo? E eu já vou completar com outro, para depois eu vir falar o contexto inteiro. Eu já vou ler 2 Timóteo, agora sim, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 2 também. Ele diz: e o que de minha parte, ele escrevendo aqui para Timóteo, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha, primeiro ponto, olha a responsabilidade de quem ministra, de um ministro da palavra. Porque se ele pregar erroneamente, se ele ensinar as pessoas o que não deve, ele está transmitindo para outras pessoas também. E aquelas pessoas vai partir com um erro que recebeu de alguém que ele foi ministrado por essa pessoa. Então, eu, você, nós, qualquer um, eu tenho muito cuidado e escuto toda palavra que deixam aqui ou aonde for que eu escute, ao vivo, ou na televisão, nas redes sociais. Eu tenho cuidado de não ficar criticando aquela pessoa que está administrando, mas me preparar como os crentes de Bereia para saber se está realmente em concordância com a palavra de Deus. Porque se tiver, eu vou ter o maior prazer de aceitar essa palavra, porque eu também posso passar essa palavra para frente. Não é só ficar comigo, é como eu disse, eu me coça. Eu sempre falo isso, né? O Espírito Santo passa para mim e eu quero passar essa palavra para frente. Tenho a responsabilidade? Tem. É versículo isolado isso aqui? Não, não é. É tanto que quando ele vem falar aqui para Timóteo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele diz que é para ministrar para outros. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele vai dizer que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Aí ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Portanto, você que está ouvindo essa palavra que eu acabei de ler, tirei aqui o texto da Bíblia. Se você não sabia, você pode. Eu já falei de responsabilidade. Eu estou aqui debaixo de um manto. Eu estou aqui porque Deus falou comigo. Você pode usar esse texto para ensinar para outras pessoas. Assim a palavra verdadeira vai se expandindo. Eu estou falando a palavra verdadeira porque eu recebi aqui da palavra. E você vai fazer do mesmo jeito. Nós temos que ter cuidado, porque Deus sempre tem essas concordâncias. Ele nunca vai te abençoar para você ficar na sua, no bem bom. Ele deu uma palavra, você vai ficar no bem bom. Não. Ele chamou Abraão, não chamou? Lá em Gênesis 12, mas o que é que ele diz no capítulo 12 e no versículo 2? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas aí ele termina dizendo, se tu uma bênção. Antes da promessa, aqui nesse contexto, ele é chamado de Abrão. Depois dessa promessa, sabe o que é que acontece? Deus já cumpriu a promessa que fez para ele, já mudou até o nome, porque de Abrão passou para Abraão e ele explica, porque você vai ser pai de nações, de ti vai sair reis, de ti, olha só, gente,
Deus vai cumprir em mim e em você a promessa antes de nós começar até mesmo a frutificar. É uma palavra de ânimo ou não é? Você vai tomar posse ou não vai? Eu creio que vai, né, meu amado, minha amada? Porque essa palavra é de coração. Eu estou aprendendo muito aqui com o Espírito Santo. E se você está aprendendo com as palavras que eu estou falando, também é dele, não é minha. Eu não tenho capacidade, eu cansei de falar isso. Se você estivesse comigo 2 horas da manhã, 1 hora, meia-noite, até a hora que o Espírito Santo tomou conta de mim, me tirou daquela angústia. Se você estivesse comigo, você ia saber a fraqueza que eu sou. Graças a Deus você estava. Amém? Glória a Deus. Toma posse, que sexta-feira nós estamos de volta.